dia 21 de maio. Eba, olha aí, olha o galo aí, ó. Sexta-feira. Sextou aqui no Experimenta. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, semana abençoada demais por Deus que nós vivemos, é ou não é? Que bom! Mais uma semana juntos aqui no nosso programa e ter você aí do outro lado. Continua sendo um presente de Deus para nossa vida. Obrigado, tá bom? Obrigado pela tua companhia, audiência e obrigado por abrir a tua casa para a gente entrar. Tá começando o dia e a misericórdia de Deus já se renovou. Vamos lá? Vamos nos preparar para viver um final de semana muito abençoado? Começa aqui. Começa com o programa Experimenta e com um montão de coisa que eu creio Deus preparou para a tua vida nessa sexta. Você vai se emocionar, vai ser edificado, vai ouvir testemunho, tudo isso para que você coloque a tua fé em prática. Ou não é? Gente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E nós vamos hoje, através da palavra, do testemunho, de tantas coisas que nós temos aqui no programa, você vai terminar esse programa cheio de fé. Pode ter certeza. Continue com a gente até as 8 horas da manhã, porque você vai se encher de fé com tudo aquilo que nós vamos falar aqui, da palavra, do testemunho. Você vai ver, não existe coincidência não, existe fé e a fé que move a montanha vai agir na tua vida, então você vai viver grandes coisas. Final de semana chegando, a gente vai passar para você toda a programação do nosso final de semana para você estar junto com a gente, para você poder conhecer o Campus Cabana também. Então, fica ligadinho, tá bom? E ó, sexta-feira, a gente tá vindo de uma semana tão abençoada, boa. Porque durante toda essa semana nós falamos sobre família. É verdade. Porque sábado foi o Dia Internacional da Família e hoje a gente encerra esse assunto falando sobre esses casos de família que é tão gostoso a gente poder compartilhar e uma família que foi restaurada, uma família que tinha sido destruída. Eu acho que o testemunho de hoje restaurou. É aquele tipo de testemunho que literalmente você só vê na televisão, sabe? Por isso que você está vendo na televisão, porque é uma coisa tão impactante, tão impressionante, e você pode ver pessoalmente também, é história real. É história real. Ah, será que são atores convidados que vão contar uma história? Será que é um fake news Será aí? que é um fake news? Não, uma história real que certamente vai te emocionar. Então fica ligado, porque ainda hoje nós vamos recebê-los aqui na nossa sala, tá bom? Para começar bem a nossa manhã de sexta-feira, tem música chegando. Você, se puder, aumente o som da tua TV e deixe esse louvor invadir a tua casa. Ah não, deixa, vai. Continua, coisa linda, meu Deus. Olha isso aí, gente. Sobe o som, Fê. Sobe o som, Fê. Olha quem é ele. Ele é aquele que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Que música linda, hein? Ai, como eu amo Jesus, como eu amo ter esse Deus que não muda. É verdade. Pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. E ele sempre é vencedor, sempre lindo demais, prevalece, Lindo, ele lindo domina, demais. ele reina, Ele é ele é demais. Jesus. Pronto, resume. Ele é Jesus. Resumindo tudo, ele é Jesus, ele é o amor da nossa vida, tá certo? Seguindo aqui com o nosso programa, durante toda essa semana, falamos sobre família, vivemos aí dias mais engraçados, assuntos mais sérios. Foi muito bacana poder falar desse assunto que mexe com todo mundo, porque de alguma maneira todo mundo tem a sua família, é divertida, problemática, engraçado, não é? Todo mundo tem a sua família, né, é ou não é? Todo mundo tem a sua família, tem os seus causos de família, né? Começamos a segunda-feira falando sobre casos de família. Quem nunca teve um caso de família? É ou não é? Falamos sobre
perfis de pessoas, né? Aqueles... A dificuldade de se relacionar, né? Os engraçadinhos, lembra? Os engraçadinhos, que teve um que ficou com a gente a semana inteira, né? Fazendo graça, ou tentando. Tentando fazer graça, ai, não aguento, ou gente, tentando. morro. Falamos sobre os reclamões. E hoje a gente queria falar com você de um assunto sério, né? Você acredita na restauração de uma família? Talvez tantas pessoas agora assistindo o programa Experimenta tiveram suas famílias destruídas, né? Seu casamento, a amizade que tinham, né? Um com o outro, Respeito. Que foi quebrada, de repente também aí na tua família. Você que gerou por um problema uma inimizade com o primo, ou com o irmão, ou com a mãe. Ah, para com isso, sabe? Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de restauração, que você possa pedir perdão, que você possa restaurar isso, porque é tão importante. E não vale a pena, E não vale a pena. Não vale a Aí tem o pena, aniversário lá do filho, você não pode convidar. Credo, imagina que né? situação. E no final de tudo, você vai ver que o que vale é a família, irmão. Por isso que Jesus é tão claro quando fala sobre você primeiro honrar a tua família, depois as outras coisas, né? Sabe, tem gente que, não, porque é o dono da razão. Mas Deus fala, se você não governa bem tua própria casa, tua família, não adianta você querer se aventurar em outros lugares, porque não rola. Então, restauração de família. A gente acredita tanto nisso, que nessa sexta-feira, para encerrar essa semana com esse tema tão legal, nós vamos receber um casal aqui, que é o Vitor e a Érica. E, olha, tem uma história de restauração. Uma restauração. Eles Acho que até a sogra veio, hein? Ó, bem... Casos de família, né? Até eles estavam separados e aí Deus restaurou, eles vão contar tudo aqui pra gente. Então você que precisa viver essa restauração no teu casamento, entendeu? Você vai continuar aqui assistindo, você conhece alguém, nós estamos pelo Facebook, ao vivo, pelo Instagram e pelo canal do YouTube, tudo aí no link da Cabana Church. Então entra, sabe? E compartilha e põe no grupo da família essa restauração. E eu tenho certeza que Deus pode restaurar também o teu casamento, a tua família. Eu creio nisso, sabia? Em nome de Jesus. Muito. E talvez não, bispo, a minha não tem mais jeito. Calma, Deus é Deus que tudo pode. Vamos ver o que o pessoal na rua fala sobre isso? A Larissa foi lá pra rua, então, para perguntar para eles, você acredita em restauração? Não? Vamos ver o que eles falam. Pode rodar. E hoje, sexta-feira, aí no estúdio tem testemunho. E aqui na rua a gente vai perguntar, você acredita em restauração de família? Tem dois porém. Tem que sim, tem que não. Depende da pessoa, né? Depende do momento, depende do qual o problema que foi também, da outra pessoa aceitar também. Eu acredito que sim. Depende do coração da pessoa no momento. Né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Eu creio que sim. Acho que a família, todo mundo tem possibilidade de ser alguém na vida, né? Pessoas que eram da minha família, que quando era mais jovem, deu trabalho, mas hoje, graças a Deus, são pessoas bem-sucedidas, trabalhadoras, que largou mão de tudo aquilo errado que fazia. Já vi outras pessoas com sofrimento e tudo bagunçado, mas foi tudo restaurado. Eu acredito que a família possa ser restaurada. Acredito que a família é a nossa primeira lição de amor. Então eu acredito que uma família que foi destroçada pelo álcool, pelo vício ou pelas separações, ela pode ser restaurada sim. É só acreditar no amor. Pode, eu acho que pode, você entendendo? Com diálogo, com tudo, eu acho que aí a coisa endireita. Esse é um fator primordial de você procurar ajudar as pessoas a reconstruir novamente, certo? E não criticar, procurar sempre fazer mais, assim, conselhos, essas coisas. Ah, pode.
Pode uma por quê? É por cada individual, porque eu falo assim, eu e minha esposa mesmo. Que eu falo assim pra ela, o que acontece? As pessoas hoje em dia não conversam entre si. Um casal não conversa. Então o casal acontece. Quando eu tenho um problema com a minha esposa, ou minha esposa tem um problema com o que eles fazem? Procura o amigo, procura o vizinho, procura a prima, procura o tio, a mãe. Se os dois sentarem e conversar e falar assim, ó, qual que é o teu problema, que você acha que tá em mim, qual que é o meu problema, tá em você. Eu fiz isso com a minha esposa e deu certo. Nós estamos aí quase 4 anos, conquistando casa, filhos, levantando a casa, passeando, divertindo. Porque eu falo assim, o que precisa para se construir uma família é conversar entre si. E não buscar terceiro, entre si se resolve. Terceiro põe muita coisinha na cabeça dos outros. Pessoal na rua crendo em restauração, e que bom, porque nós também cremos e hoje veremos um desses casos aqui, né? Que é tão especial. Caso de restauração. Você vai se emocionar e a gente acredita sim, porque em Deus Ele faz nova todas as coisas e Deus restaura, faz novo, né? Novo sentimento, um novo amor, um novo recomeço, e é muito lindo poder ver essa obra que Jesus pode fazer. É verdade, é lindo, né, gente? Você também pode se abrir para isso, aproveitando e fazer um convite para você. Nesse domingo, nós temos o nosso culto na cabana. Você já teve essa experiência ou não? Então vem viver uma experiência tão linda como essa, de estar na presença do Senhor, teu lugar de refúgio, né? Uma nova história Deus tem para você. A gente crê nisso, olha aí que lindo, ó. Olha aí que lindo. Aí! Vamos junto ou não? Escolhe um horário, gente. Vai lá, ó. Cabana Church, tanto às 10 da manhã, como às 18 horas. Eba! Você pode fazer a tua inscrição pro culto, porque nós estamos aí num espaço limitado recebendo apenas 30% da nossa capacidade total. Então, por isso as inscrições, faça a tua inscrição, escolha o melhor horário, tanto às 10 da manhã como às 18 horas. Nós estaremos ali para te receber. Você vai ter experiências maravilhosas. Que já legal, hein? Convida todo mundo e vamos juntos, porque domingo é na casa do Senhor. É verdade. E a gente espera você. Fica aqui, ó, fica o nosso convite para você que pode, é claro, esteja na cabana, faça a tua inscrição. Lembrando que tudo é muito seguro, tá? Tudo sendo feito conforme todas as normas exigidas, atendendo aí todos os protocolos de segurança mesmo, até porque a prioridade é a tua vida, né? A gente está no meio de uma pandemia, não se brinca com isso, então é aglomeração zero. A gente tem algumas imagens que te mostram a entrada no campus, a aferição de temperatura, né? A tua higienização das mãos e o primordial, o distanciamento, tá? Ninguém fica no culto sem máscara, todo mundo aí protegido, para que a gente, no meio de um momento tão difícil como esse que a gente está vivendo, a gente receba essa força que vem de Deus, né, gente? Porque senão como é que a gente vai aguentar? É ou não é? Então entrou aí no campus, ó, dá uma olhada, distanciamento, todas as cadeiras distantes aí, então você pode ir com toda a segurança. Estamos falando da cabana, porque é onde nós estaremos, mas sempre gostamos de reforçar aqui que você pode ir em qualquer igreja que pregue o amor de Jesus, tá bom? Não precisa ser só na cabana. Você que está assistindo e é de São José do Rio Preto, há igrejas maravilhosas em São José do Rio Preto, que pregam a palavra. Esteja numa dessas igrejas, ou aí na tua cidade, próximo da tua também, casa, não né? É? Exatamente. Vá a uma igreja cristã que fala de Jesus. Esse é o primordial. Esse é o nosso desejo, que você tenha um encontro com Jesus e que Ele restaure a tua vida e restaure a tua família também. É verdade, isso é o principal de tudo. E só para você ficar com vontade, tem um pedacinho de um culto para você. Pode rodar. Irmão, sinceramente, você não vai pro inferno se ouvir música do mundo? É claro que não, é evidente que não. Bispo, você ouve, é óbvio, eu tô nos lugares, tá tocando, tá cantando, é claro que eu ouço. Não, eu tampo o ouvido. Quando eu no lugar tá cantando música do mundo, eu falo. Mas quem fica com muito questionamento, é pecado, não é só por quê? Porque ele quer entrar no carro dele e ele só quer se alimentar daquilo, ele não quer botar um louvor que vai te fazer chegar mais perto de Deus em nome de Jesus.
Ele não quer botar um louvor na casa dele que vai encher a casa dele da presença de Deus. Ele não quer pegar uma palavra, porque tem gente que pega a Bíblia hoje, só vai pegar a Bíblia de novo domingo que vem. Mas se pegar, se lembrar, ah não, isso aqui é minha, eu baixei no aplicativo, que legal, mas você lê? Porque se você entrasse na Bíblia online, igual você entra no Instagram e no Face, você estava já formado em teologia. Então a pessoa quer que Deus esteja com ela, mas ela não quer estar com Deus. Eu vim trazer uma palavra profética. Quer andar em lugares altos? Quem quer? Dá um glória a Deus aqui bem forte. Quer de verdade? Então você vai sair daqui para dizer: Deus, a minha casa vai ser uma extensão da tua casa em nome de Jesus. Deus, na minha casa não vai faltar louvor, e o diabo não vai fazer a festa lá dentro, porque se por um caminho ele veio, eu quero profetizar, por 7 ele vai ter que sair em nome de Jesus. Deus, eu vou andar com o Senhor, e quem anda com Deus tem sensibilidade. Eu quero profetizar, aonde você entrar, o Espírito Santo vai mostrar o que está errado. Aonde você entrar, o Espírito Santo vai te dar experiência de falar: opa, tem alguma coisa errada aqui, e se está errado aqui, vai cair por terra, eu vou botar para correr. Sabe por quê? Porque aonde o servo de Deus está, a presença de Deus também está. O MDC de hoje, eu quero ler com você 1 Samuel 17:4, que fala assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Por que nós falamos aqui sobre toda essa armadura de Golias? Nós falamos aqui sobre toda a armadura que Golias usava. A gente vê o peso, a gente vê, né, o comprimento, e a gente vê aí, né, que era para um guerreiro, mas era aquela armadura era de quem? Era de Golias. E aí falaram para Davi usar também a armadura. Falaram para Davi: ó, já que Golias tem a sua armadura, você também vai ter que colocar essa armadura. Só que era diferente. A arma que Davi estava acostumado a usar era diferente. A experiência que Davi tinha era diferente da de Golias. E graças a Deus que Davi olha para aquela armadura e fala: não vou usar essa armadura, não é para mim essa armadura. E ele vai, pega o seu estilingue, pega as suas pedras, coloca na sua aljava, e ele luta com a arma que ele era acostumado a usar. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós queremos lutar, queremos agir da maneira que os outros veem e falam assim: essa é a minha história, essa é a minha armadura, ai, como eu venci assim. Você também vai ter que usar isso, você vai ter que fazer isso. Só que vamos falar a verdade, cada um tem uma história, cada um tem uma história que ela é particular, e que aí a gente vai querendo usar a armadura do outro e é derrotado.
A gente quer viver a história que o outro viveu, sendo que cada um tem uma história. Então, às vezes, você começa a receber conselho. Vamos falar sobre família, sobre casamento, que é o que nós vamos ouvir daqui a pouquinho de restauração. E aí a gente começa a ouvir alguns conselhos, ouvir algumas histórias, que não é a história que Deus tem para mim. E a pessoa começa a falar, faz isso, separa mesmo. Porque eu separei, porque não deu certo, ou porque aquilo, ou porque aquilo outro. E a gente começa a usar aquilo que Deus não escolheu para nós usarmos. A armadura errada. Davi, ele se posiciona, ele não é influenciado pelos guerreiros. Ele não é influenciado pelos outros. Quanta gente que está aí me assistindo. Você tem uma história linda. Você tem um testemunho lindo. Mas você foi influenciado a usar a armadura errada. Você foi influenciada a se separar. Tem mães que, porque ela não foi feliz no seu casamento, ela vai influenciando a filha a agir do mesmo jeito, a ter a mesma história. Entenda bem, cada um tem uma história, cada um tem um testemunho, e Deus, Ele quer que você entenda hoje. Sabe, Deus fala muito claro que tem gente forçando uma coisa que não é, está deixando de ser quem você é. Se Davi colocasse aquela armadura, ele ia deixar de ser quem ele era. Você está deixando de ser quem você é. Você está deixando a tua história de lado para querer viver a história do outro. Não. Deus vai te usar assim, do jeito que você é. Deus vai te usar, Deus vai te levantar. Então, entenda esse segredo. Cuidado com os conselhos sobre casamento, sobre trabalho, promoções, vida fácil, sabe aquelas coisas que tipo, ó, vai ganhar dinheiro, você sai de casa, aquelas coisas meio que, a pessoa vai caindo nessa, vai abrindo mão, vai colocando, se enchendo da armadura, se enchendo de coisas que não vão te deixar ter vitória. Recebe essa palavra nessa sexta-feira. Final de semana está chegando. Talvez você deixou de frequentar uma igreja cristã porque você foi influenciado, porque falaram mal, ou você que está aí assistindo, você nunca nem foi numa igreja, mas porque você tem um preconceito, porque você ouve tanto falar mal, você aceitou. E você nem você nem tem opinião, porque você não conhece. Você não pode ter opinião, porque você não conhece. Mas porque você ouve tanto falarem de igreja, de crente, de pastor, porque você ouve a própria mídia falar, porque você hoje criou um bloqueio. Então, vai para conhecer, vai lá, você vai ter a tua história, você vai ter a tua opinião, você vai aprender, você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida. Então, não viva pela opinião dos outros, viva a tua história particular, porque ela é linda, ela é perfeita e Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida. MDC. E a gente continua com o experimento e a gente está falando tanto de restauração. E aqui está, gente, na nossa sala. Eba! Esse casal lindo. Bom dia! Que delícia receber vocês aqui, gente. Que legal. Estão nervosos? Estão tranquilos? Tá. Eles estão com um cara assim, tipo, tenso, né? Olha, o Vitor e a Érica hoje são um grande exemplo. Nós falamos essa semana inteira sobre família, né? Sobre família, casos de família, os perrengues de família também. E hoje, nessa sexta-feira, a gente termina com um assunto que eu acho que tem tudo a ver com vocês
que é restauração, né? Já que já demos um bom dia, começar contando um pouquinho da história de vocês. Como é que foi? Porque vocês são 2 crianças aí. E já tem uma história desse tamanho, então, não é? Conta um pouquinho para nós, por favor. Você quer começar? Pode ir. A gente se conheceu há 11 anos atrás, né? Há 11 anos. Isso, lá no Maranhão. Vocês são de lá? Eu sou do Maranhão, sou maranhense, nasci em Imperatriz e a Érica é do Pará. Nasceu em Eliseu. É perto ou não? É pertinho. É perto. Tá. Uhum. E aí, num culto na igreja, a gente se conheceu. Quem estava na igreja de quê? Foi uma viagem, né? Que a gente se conheceu. Ele me conheceu, não lembro dessa viagem. E aí depois eu fui convidada para dançar na igreja que ele congregava, né? Tá. Eu dançava na época. E aí foi lá que eu conheci ele, enfim. Então você que foi na igreja dele. Então você que foi lá na igreja. E na inauguração de uma outra igreja, de uma outra cidade no Maranhão, também fui. Entendi. Aí vocês conheceram. Nessa viagem dessa inauguração foi que você já tinha visto ela, já tinha notado. Ela não te viu. Não adiantou nem ter o olho azul, nada, ela não te viu. Nada adiantou. Aí depois, na segunda vez, ela vem dançar na igreja e fala, caramba, é aquela moça aqui. Isso. Que eu tinha visto. Exatamente. Bem, ela dançando lá pra Deus e você bem de olho, né? Já de olho. Vendo, né? Pessoa... Mas quem nunca, né? Lá, os olhinhos brilhando. E aí já gostou. Já gostei e a gente trocou mensagem, começou a conversar, né? E começou a ter uma relação, só que ela morava em outra cidade, né? Eu morava em Açailândia na época. Açailândia é Maranhão. E ela morava em Castanhal na época, que é uma cidade próxima à capital de Belém. Estava estudando. Lá em Belém do Pará. Belém do Pará. Meu Deus, é o extremo daqui da nossa região. O extremo, exatamente. E aí a gente começou a conversar bastante, ela voltou para Dom Eliseu. Na época do MSN. MSN, lembro. Não tinha WhatsApp. E quando você queria falar que a pessoa não respondia, você colocava pra tremer a tela, lembra? Tipo, você assim. Se tivesse força, você ia usar muito. Eu só usava aquilo. Cutucava lá pesou. E aí começou um namoro, natural. Isso, começou um namoro. E aí acabou que ela acabou engravidando, né? A gente tava na igreja, mas aquela coisa que acabou passando um pouquinho o sinal ali. Engravidou, inclusive tem foto depois das filhas, hoje são 2 filhas. São 2. E nessa de engravidar, vocês se casaram, Nos casamos. E só que aí ela, na verdade, a gravidez não era uma gravidez com feto, né? Aí ela acabou perdendo. Mas a gente continuou casado. Um mês depois que a gente casou, eu perdi, né? Isso. Tá. E aí, muito novo, né? Ela tinha 17 anos, eu tinha 20, né? 20 anos, e aí começamos a relação dessa forma, né? Dois adolescentes, né? 2 jovens. Conturbado, vamos imaginar um começo aí meio por conta de um atropelo, vamos dizer. E aí começa meio conturbado, mas depois não, vamos ficar casados, é isso que a gente quer. Tinha essa convicção? Tinha em partes, assim, mas era... certo, né? Tipo, a gente caiu aqui, vamos continuar aqui. Mas tinha uma convicção, assim, é ele que eu quero como marido, ela que eu quero como esposa, rolava isso também? Tinha um futuro diferente do que eu estava acostumada a conviver, né? Que eu não morava junto com o meu pai e tal, então eu vivi numa situação, é isso que eu quero fazer e é dessa forma em que eu quero, e acabou que... Muito novinha ainda, né? Só que sem experiência nenhuma, e a gente se separou nesse meio termo, passou 3 meses separado. E aí, quando a gente voltou, foi quando eu engravidei da minha primeira filha, né? Que é a Bela, tem 6 anos. Que é linda, né, gente? Tem foto dela aí, gente? Pode colocar pra quem tá em casa ver, dá uma olhada nas filhas. Olha lá. Olha isso, a Bela, a maiorzinha, e a Luna, a menorzinha. Os nomes são lindos também, né? Bela e Luna, né? E aí vocês começam uma história, então, lá no Maranhão. Isso, no Maranhão. Começa a história, engravida da Bela. Aí passa 2 anos engravida da Luna. Sim. E aí a gente tem uma história, nos mudamos do Maranhão para o Pará, por questão de trabalho.
E aí... Que o Pará era a tua família, Isso, a família dela. Tá. E aí começamos a uma vida dessa forma, né? Só que assim, por falta de conhecimento e de... maturidade também, o que mais prejudicou o nosso casamento foi o diálogo, né? Que realmente era uma coisa vocês que... começaram a não se entender. Não conversava, não tinha essa mentalidade que a gente tem hoje de alinhar, de ver como é que tá, de cuidar, né? É como se fossem as meninas, as crianças, a gente tem que cuidar, conversar, ver como tá, e tem toda aquela, né? E com o casamento eu acho que é da mesma forma, você tem que cuidar como se fosse um filho, né? E a gente não tinha. E ainda mais quando tem filho, você coloca os filhos para cuidar dos filhos e o casamento deixa sem cuidado, né? Isso, exato. Sim, e como a gente não tinha isso, né? Na verdade a gente veio ter essa noção quando a gente mudou pra cá, né? Mas depois de ter apanhado bastante, né? E a gente mudou pra cá, foi que a gente começou a ver casamento de uma outra forma, né? Como ele realmente tem que ser. E aí vocês chegaram no extremo, por exemplo, de tá bom, legal, tô casado, tenho as 2 meninas, mas começou a ser uma coisa, tipo, não é isso que eu quero pra mim. Não tem diálogo, tô infeliz. Porque você acaba vendo que tudo não era como você imagina. A mulher, né, que ela sonha mais com aquele conto de fadas e vê que nada tá dando certo, tipo, não, eu quis fazer diferente, mas não tá sendo diferente, eu não tô feliz, não tô realizada. Né? Foi tudo muito rápido, tudo muito conturbado, né? A gente teve que aprender na dura, porque a gente aprendeu sozinho, né? Não tem uma escola, tipo, como casar, como manter um casamento. E aí depois com as meninas, e aí e o que piora, vamos colocar, porque assim, filho é um presente, mas a responsabilidade e a pressão no casamento é muito grande também, né? Sim. E aí veio 2020, né? Como para todo mundo foi bem difícil pra gente também. O Vitor perdeu o emprego lá no Pará e aí a gente veio pra cá, tipo, vamos, né? Sem tempo, sem nada, sem onde ficar. Tudo, né? Pra tentar de novo. E aí uma semana depois que a gente chegou aqui começou a pandemia. Tudo fechou. Meu Deus. E agora, como que arrumamos? Você já não se dando muito bem. Não, o casamento já daquele jeito. Complicado. E aí, em março, né, começou a pandemia de 2020. E em junho eu descobri uma outra gravidez. E aí, em abril, acho. Em abril, e aí foi no meio de tudo isso. Eu sem emprego ainda, estava com uma proposta da empresa que eu trabalho hoje, mas não podia devido à pandemia, como estava tudo fechado, eu não pude começar a trabalhar. Meu Deus. Então estava uma loucura, né? E a gente... Cidade nova, pessoas novas, não conhecia ninguém. Estado novo, né? Tudo novo. Vocês sem se dar bem, um casamento já em ruína. Ele dormia na sala, eu no quarto. E eu cuidava das crianças, ele isolado. Tava uma situação complicada. E aí veio a gravidez e ainda era de risco. Né? Tive que ficar de cama por vários meses. Aí bem difícil tomando medicação e acabou não indo pra frente. E aí fui pro Pará, né? Quando eu cheguei lá, acabei Você já volta embora, tipo assim, separada mesmo? Não, eu fui porque a gravidez era de risco e eu precisava de ajuda com as crianças em casa, porque eu não conseguia fazer nada. Né? Ele precisava ir atrás de emprego, então não tinha alguém para ficar me supervisionando 24 horas. Fui para lá para pedir ajuda, né, para minha mãe e tal, com as meninas. E acabou que quando eu cheguei em Imperatriz, que é onde tem aeroporto, né, daqui para lá, eu acabei perdendo. Poxa. Né? E aí foi que eu falei, poxa, tá tudo errado, não vai dar certo. Tô sofrendo pra caramba. É isso aí mesmo. Tô sofrendo muito. E não quero isso, né? Não foi assim que eu sonhei, não foi assim que eu idealizei, não foi por isso que eu lutei, né? Por que eu tô lutando para ser diferente, né? E tá dando nisso. E aí foi quando eu falei para ele, olha, eu não vou mais voltar, né? Você tá assim, a gente tá assim. E não sinto de voltar, tenho medo de voltar, né? Porque eu tinha medo de passar por aquilo tudo. Né? Teve a questão de estar sozinha na gravidez, enfrentar tudo sozinha, né?
E aí foi quando Deus começou a tratar com ele, né? Aí como é que é ouvir isso e o que te leve para a igreja? Como é que foi isso? Aí eu fui lá do Eliseu, eu entrei na empresa dia 22/7 e uma semana depois eu peguei um avião, fui para lá para tentar resolver, né? Vamos voltar. Quero minha família. Quero minha família de volta. Mas assim, com a visão completamente errada, com tudo, assim, com Deus de lado e o Vitor querendo resolver as coisas, né? E aí fui para lá, mas não deu em nada. Voltei. Nossa, hein? Você foi firme. Não, quando ele chegou, eu não tive reação, porque ele foi, não me avisou, não falei nada. Foi de surpresa. Eu cheguei lá de surpresa. Aí eu tava organizando umas coisinhas do aniversário da minha filha e aí a reação que eu tive era de medo, porque realmente eu não queria voltar para aquilo que eu tava sofrendo muito, né? E aí ele chegou, aí me deu aquele medo, eu saí, fui na porta, fui dormir na casa de uma amiga, e eu, Deus me livre voltar pra isso. E aí fui, e aí ele ficou lá sem entender, né? Por que ela não quis? Tipo, eu vim, né? Acho que assim, na cabeça dele, poxa, eu vim lá, eu pensei que eu ia resolver tudo. Ônibus, peguei avião. Já ia voltar comigo, voltar com né? todo mundo, com as minhas filhas. E aí voltei pra Votuporanga, né? Que já é de Votuporanga, moro em Votuporanga. E comecei a procurar uma igreja. Falei, não, eu tenho que buscar a única pessoa que pode me ajudar. Graças a Deus que nesse momento você não buscou um caminho alternativo, porque você também poderia falar, né? Quer saber? Fui lá buscar. Não quer, com 2 filhas. Você aqui como solteiro, então era a hora também de fazer um monte de besteira, né? Muita gente vai por esse caminho, né? Mas você escolhe Deus. Isso. Aí optei, né, procurei uma igreja e tal, e aí eu tinha visto, em Votuporanga eu não achei nenhuma que conectasse, né, eu falei, não, o pessoal aqui não consegui. Aí fui pesquisar no YouTube, no Facebook, e achei a Via Amor, né, e a Cabana. E aí o primeiro culto que eu assisti foi o do Felipe, que inclusive é o nosso discipulador, né? Uau. E aí, nossa, aquilo ali já me impactou, né? E aí, assim, ainda cometi alguns erros, algumas falhas no processo, né? Sim. Mas teve um momento que Deus me colocou ali na brecha e falou, ó, vamos lá, é a família ou... E aí eu me decidi posicionar, né? Sim. E me posicionei como pessoa, como homem, como pai, né, das nossas filhas e como marido, e decidi buscar Deus de verdade, né? Que foi naquele culto que eu não lembro exatamente o dia, mas foi próximo ali, no final de novembro, começo de dezembro, uma coisa assim, que o bispo estava pregando e ele chamou as pessoas lá para frente para se arrepender e voltar realmente de fato, tomar uma posição. E aí eu fui, até o Felipe orou por mim no dia e tal, e aí as coisas começaram a dar muito, muito certo, e foi o que eu tinha falado para o bispo no sábado, né, que as palavras elas iam se encaixando e as coisas iam acontecendo, mas só aconteceu no momento que eu falei assim, não é pela minha força, não é do meu jeito, não é da forma que eu estou pensando, é da forma que Deus quer fazer. Porque para você, Eric, era claro, eu não volto mais, né? Acabou. Né? Eu fui, assim, em oração, eu sempre fui muito sincera para Deus e sempre falava o que eu queria, né? Sabia que não ia ser fácil, né? Quebrar todo aquele paradigma que tem de família, de tudo, né? De manter um casamento, ter filhos dentro do casamento. Eu sabia que não ia ser fácil, mas eu sabia que era aquilo que eu queria, né? Mas eu também sabia que a forma em que a gente estava não era o que eu queria, né? Então quando eu cheguei lá, eu fui sincera para Deus. Deus, ó, tô machucada, tô ferida, não é aquilo que eu quero, o Senhor sabe o que eu fiz para manter isso até agora, né? E fui sincera para Ele. Falei assim, se for para voltar desse jeito, eu não vou voltar, né? E aí é com o Senhor vê o que o Senhor faz. Tipo, essa luta não é minha, né? Não sou eu já fiz o que eu podia fazer, né? Conversava com ele, falava, não é assim, você tem que fazer assim, tô precisando disso, né? Igual tem uma situação que marca muito, né? Quando eu descobri que a gravidez era de risco,
ele dormia na sala e eu no quarto. Eu cheguei na sala, deitei do lado dele, coloquei o braço dele por cima de mim e falei, ó, preciso da sua ajuda para gerar esse bebê, porque era no momento que eu também não queria, né? Porque tava difícil. Como ter uma criança no meio de uma pandemia, sem emprego, num estado novo, né? Sem minha família, sem ninguém, sem conhecer ninguém. A única pessoa que eu podia ter era ele e eu não tinha, né? E pedi para ele, falei para ele e não tive retorno. Então foi que eu falei, não quero mais isso, não vou mais voltar, e o Senhor que se vira com ele lá. E Deus foi tratando mesmo. Foi tratando. Sabe que tem uma coisa que eu acho muito importante falar aqui, como a gente se posiciona, né? Por exemplo, na igreja tem um grupo de discipulado de casais. Então são casais que participam desse grupo de discipulado. O Vitor quis entrar num grupo desse. E o Vitor falou, ó, eu vou entrar num grupo de casais, mas sem mulher. Eu vou entrar só eu. E aí falou, não, então você não pode. Ele falou, não, a minha história é o seguinte, Deus está trabalhando a restauração da minha casa e eu preciso estar aqui. Que loucura que foi essa, cara? Isso é muito lindo. Foi muita loucura e assim, era desconfortável, né? Porque você entrar numa sala, vários casais, só você lá sozinho. Tiveram desejo de aprender? O que era? O que você pensou? Assim, eu queria saber onde que eu precisava melhorar, né? E o que eu precisava corrigir. Né? Isso então... já testificando o que eu falei pra Deus. Eu mostro pra ele, porque eu já cansei de falar. Uau. Né? E assim, como que é a decisão, né? Sim. Tipo, eu decidi, eu não tô nem aí se só tem casal, que eu tô sozinho. Eu vou entrar. Então, assim, o posicionamento, a eu decisão... acho que quem via aquele rapaz sozinho lá, um exemplo, ele não tem mulher não, tá aqui, nem imaginava, né? Pelo que você tava lutando, o que você tava pensando. Tem gente que fala que precisa se posicionar e ela tem muitas desculpas. Então você teria todas as desculpas para não participar. Sim, exatamente. Mas não tem desculpa. Quando você se posiciona, não tem desculpa. Não importa se a pessoa vão falar ou não, se só tem casais, mas eu tô sozinho, não importa. O que importa é a minha decisão. Eu sei o que eu quero viver, né? E aí, outro processo que foi muito importante na minha vida foi essa oportunidade de emprego que eu tive, porque a cultura da empresa é completamente diferente do que eu já tinha vivido, e ela me fez enxergar a questão da empatia, né? De se pôr no lugar do outro. Que eu não tinha com a Érica, né? Então, eu comecei, quando eu entrei, eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu fui tão errado esse tempo todo? Nossa. E aí, assim, uma coisa foi ligando com a outra, e aí eu conheci a igreja, conheci o discipulado, e assim, foi uma coisa foi construindo a outra, restaurando tudo, e aí até que no começo do ano, né, eu já estava pensando ali que já tinha... falei, não, agora tá só Deus mesmo. E aí ela me mandou uma mensagem no começo do ano falando que pretendia vir pra cá pra trazer as meninas, né? Porque fazia 6 meses, né, que eu não via. Porque começou a apertar, né? Porque as meninas, a gente sempre tava junto com nós dois, né? E aí o meu ponto fraco é as filhas, né? E aí eu comecei a ver aquilo difícil, eu falei assim, não, acho que eu consigo suportar mais do que elas, né? Sim. Então a bronca pode vir pra mim e eu vou livrar a parte delas. E aí só que eu falei pra Deus, eu não quero ir, eu até me emociono, eu não quero ir porque doeu, machucou, né? E aí, mas se for pra mim, tudo bem. Eu vou. Né? Se for da tua vontade, eu só quero que o Senhor ajeite tudo, coloque tudo no lugar pra não acontecer mais, porque eu não aguento, né? E aí foi quando eu mandei mensagem pra ele, falei assim, olha, mas não pensando em voltar, né? Tentando fugir daquilo. Eu vou, né? Tentar arrumar alguma coisa para me fazer, algum emprego, para não ficar perto de você, né? Porque eu não vou aguentar vê-las assim, né? E aí, e vê aí, ajeita as coisas para eu poder ir, né? Mas eu não quero ficar com você. Tipo assim, eu não tô indo pra sem dar esperança para ele, Isso. né? Mas Deus acabava falando muito comigo, né? E a gente sempre, tipo, lutando pro lado oposto. Tipo, chegou lá, eu consegui emprego lá, tava bem, lá eu tinha casa e tal. Mas não tava bem, né? Na verdade. E aí, foi quando
tudo começou a desenvolver para poder ouvir. Você começou a ver, quando você chega, você começa a ver diferente. E aí eu falei, Deus, ó, se for para mim, tudo vai dar certo, eu não vou dizer nada e eu não vou fazer nada. E foi muito interessante. Eu não vou pagar passagem, eu não vou tirar do meu dinheiro para mim ir lá, eu não vou fazer nada. Foi muito disso. interessante essa história, porque foi naquela semana da consagração, mais ou menos ali, e o primeiro domingo, o primeiro culto foi o Josimar, e ele falou que assim, ele falou, ó, vou lançar uma palavra aqui, em 3 dias vai acontecer alguma coisa que vai mudar. E foi justamente no dia que... No primeiro dia eu mandei mensagem pra ele, no terceiro dia eu tava vindo. Ela tava vindo. Eu lembro dessa palavra, gente, 3 dias, eu lembro disso. E aí aconteceu justamente isso, né? 3 dias ela 3 dias ela tava vindo, aí eu fui pra... Meu irmão foi pro Maranhão, porque meu pai mora lá. E nisso tem... eu nunca fui a família dele e eu nunca fui, a gente nunca foi tão próximo, né? De conversar, igual na minha família é muito diferente, é todo mundo junto, todo mundo misturado. E aí não era assim com a família dele, que era o que era mais puxado, mais pesado pra gente. E aí o irmão dele começou a conversar comigo e o pai dele foi lá em casa, tipo, a gente tem 9 anos de casado, o pai dele nunca tinha ido lá em casa. Olha isso. E aí o pai dele foi lá em casa, brincou com as meninas, a gente foi tomar sorvete, sabe? Aquela coisa que nunca existiu. Ela mandava mensagem, tipo um sinal. Você falou pro seu pai fazer isso? E aí eu estranhando, né? Eu falei assim, ou o Vitor falou alguma coisa, ou Deus tá fazendo alguma coisa, porque... Você pede pra Deus, mas quando Deus faz, você não acredita que foi Deus, né? Tipo, você pede pra Deus, aí Deus faz, você fala, você contou? Não, Deus que fez, né? Eu falei, não é possível. E assim, né, eu esquecia que lá na frente eu tinha pedido pra Deus testificar em mim, né? E aí tudo foi acontecendo, e aí o irmão dele foi lá em casa, a avó dele foi lá em casa também, nunca tinha ido. Olha, Deus usando até a avó lá pra ir lá. E aí foi lá em casa, né, pra visitar. E você vê a importância da família, que nós estamos falando essa semana sobre família. Né? Não são só vocês dois, a Bela e a Luna. A família. É a importância da família dela, toda, né? Sim. É porque as pessoas têm aquela de falar... você casa com a mulher. Não, você casa mentira, todo mundo ali junto. Você precisa de ajuda, né? Porque se você entra no lugar e não se sente bem, não tem como. Não vai ter como. Né? E era assim que eu me sentia e aí tudo foi mudando, né? E aí eu comecei a ver que era Deus e aí ele falando, e aí vem, e o irmão dele, eu falei, não vou, e vou mandar só as meninas. E aí eu sonhei. Teve uma noite, a última noite, né, que era no dia seguinte que era pra me vir, eu sonhei fazendo a mala, né, e eu tinha orado antes de dormir e falado, Deus, se for pra mim, o Senhor vai falar alguma coisa, o Senhor vai abrir o meu coração, né, um dia antes eu tinha ido lá pra casa da minha mãe e falei, mãe, eu quero ir, mas eu tô com medo, tô me sentindo assim, tô me sentindo sozinha, né, pra ir de novo pra aquele lugar, e aí acabei sonhando. Né? E no sonho eu estava fazendo a mala e tinha uma pessoa do meu lado, mas essa pessoa eu nunca conheci, né? Não era uma pessoa... E aí quando eu acordei tinha aquela sensação de que era Deus, entendeu? Amém. Que eu viria, que eu tinha que vir e que tudo que acontecer era por conta dele, né? E aí eu vim. E assim, foi tudo se encaixando, né? As coisas foram acontecendo. Você começou a ver diferente, Érica? Assim, começou a ver mudado? Às vezes, eu não... Acho que não sei se era porque eu não estava aberta, né? Tinha aquele receio de acreditar. Sim, o medo, né? Mas o lado de querer acreditar, acho que via, né? Só que quando eu cheguei, acabou ficando tudo mais difícil, né? Tipo, não foi essa maravilha, tudo foi... Encaixando foi, mas é difícil. E assim, né? ela... outra coisa, ela estava num processo de depressão, né? E aí a gente... assim que eu cheguei em Votuporanga, eu comecei a chorar. Ele fez o mesmo caminho que eu fazia para fazer o pré-natal e aí comecei a chorar, porque eu comecei a lembrar de tudo e aí tive uma crise de depressão, né? Eu já estava, mas nunca tinha, né? E aí foi quando eu me isolei, caí mesmo na depressão e me isolei, só chorava, não conseguia cuidar das filhas, não conseguia sair do quarto.
E aí foi quando a gente procurou ajuda. Que aí foi o Felipe indicou pra gente Ao primeiro dia, eu não fui pra igreja com ele, né? Eu fui sozinho com as meninas a primeira vez. E aí a gente procurou uma psicóloga, que foi uma pessoa a Edna, usada ela por fala Deus. assim, ela é pastora, ou o filho dela é pastor, alguma coisa assim. E aí, como ela fala, né, tem pessoas que são escolhidas à pinça por Deus para estar na nossa vida. Ela foi essa pessoa, porque ela me ajudou muito, né? Recomendo casais fazer terapia. Por favor. É importante, é muito importante. E aí, porque chega um período que você não consegue mesmo sozinho mais. Não. Né? E a gente, por 9 anos, a gente tentou fazer sozinho. Né? Agora, a minha pergunta para vocês, que pena a gente ter que acabar esse programa, que não dá vontade de acabar. Vocês são a prova de uma restauração. Sim. Então, se eu perguntar, acredita em restauração, Érica? Acredito, porque tudo foi se encaixando e aí a gente se casou no dia da família, que é dia 15 de maio. Vocês estão entendendo isso ou não? Eles se casaram. Tá entendendo? Você tá ouvindo? Lá, gente, o casamento. Eles se casaram. Dia 15 de maio. Meu Deus do céu. Olha, eu queria receber a tua mãe aqui para contar o depoimento do outro lado, né? Porque ela conta que ela repreendia, ela falava, essa malignidade não vai entrar na minha filha, porque minha família inteira se separou, não foi? Tuas primas, tias, tem uma marca, né? E a mãe dela orando e chorando, falando, na minha filha essa malignidade não vai entrar. E aí, tá aí, olha, família restaurada. Olha lá, as duas princesas. É nesse clima que a gente vai embora. Vitor e Érica, obrigado. Obrigada a vocês, é um prazer. Vamos terminar com um beijinho? Dá um beijinho aí, ó. Ai, que Deus restaura. Eu tô falando pra você. Deus é Deus de restauração. Nesse domingo, quer conhecer a Érica? Quer conhecer o Vitor? Domingo eles estão aqui com a gente. Opa! Domingo eles estão aqui com a gente no culto, porque tem história que a gente ouve falar, isso aí é história de televisão. Vamos lá, vamos conversar com eles. História real, né? Qual horário vocês vão? Às 10 ou às 18? Às 18. Às 18? Então, às 18 horas, vai lá pra você ver. Vai lá, você vai ver. Conhecer essa família que Deus restaurou e a próxima pode ser a tua. Deus pode restaurar a tua também, em nome de Jesus. É verdade, vambora, né? Ó, nesse final de semana a gente se encontra. Que semana linda a gente viveu aqui no programa Experimenta. Deus é bom, né? É o Deus da família, tá bom? Fica com Jesus e que da tua família cuide o Senhor. É o Senhor quem vai cuidar da tua casa e da tua família. Que a bênção, Fer, vamos terminar com essa música? Se derrame até 1000 gerações. Tua família. E teus filhos. É por ti. Ele é por ti. Ele é por você. Deus abençoe. Um beijo. Sobe o som, Fer. Sobe torando. Sobe no último. Ó, a bênção da família, ó. Está sobre você, tá bom? Fica com Deus, Vitor, né? Deus Obrigado. abençoe. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Bom dia, bispo. Bom dia, pastora. Bom dia, pessoal de casa. Tudo na bênção? Bom dia, pessoal. Sextou. E mais um Time News começando para sua manhã ficar muito bem informada. E hoje a gente começa o Time News falando de um alerta para a população aqui de São José do Rio Preto. Gente, de janeiro a abril deste ano foram registrados cerca de 263 casos de picadas de escorpiões. Isso equivale a cerca de 2 picadas por dia. Então, se você tem quintal grande, se você tem um quintal aí com, às vezes, até muitas coisas, tome cuidado, fique em alerta. E se você perceber que na sua região, no seu bairro, está tendo muitos ataques, você pode entrar em contato com a vigilância sanitária. O contato está aparecendo aí na sua tela. Esse é um assunto muito sério, né? E a gente tem que ficar sempre em alerta. É isso aí. Falando em alerta, em conscientização da população, a Prefeitura daqui de São José do Rio Preto divulgou, né, na última terça-feira, que vai promover uma campanha para recolher pneus velhos. É isso aí, pessoal. A gente sabe que o pneu é um local que fica armazenado água e nesse período, principalmente, aumentaram-se os números de casos de dengue. Então, por conta disso, a Prefeitura está promovendo, desde o dia 19, uma campanha para recolher pneus velhos. Essa campanha, nessa primeira etapa, ela vai acontecer lá no Centro Esportivo Jambolão, que fica lá na Zona Norte, no bairro Solo Sagrado,
com uma caçamba única e exclusiva para destinação de pneu velho. Após o dia 21, essa caçamba será espalhada por vários pontos na nossa cidade e nós iremos ficar aqui conforme o cronograma for liberado pela Prefeitura de Rio Preto. É isso aí, muito importante, né? E agora, para encerrar o Time News de hoje, você que é estudante e que pretende fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio este ano, as inscrições para isenção da sua inscrição já está disponível. Então você pode entrar no site do governo, que está aparecendo aí na sua tela, e você tem até o dia 28 de maio para pedir a isenção da sua inscrição. Então você que vai participar do Enem já corre e pede a sua isenção. É isso aí, não perde essa oportunidade, www.gov.br/INEP, entra lá até o dia 28 e faça o pedido da isenção da taxa de inscrição. É isso aí, o Time News de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. É isso aí, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, até segunda-feira.